Os casamentos são ocasiões alegres, o culminar do amor, o início de um novo capítulo. E para metamorfos como Sylvie, os casamentos têm um significado ainda mais profundo. Além da cerimônia e da celebração, existe o ritual sagrado do acasalamento, a formação de um vínculo que transcende o físico, conectando duas almas para toda a vida. O que Sylvie não havia previsto era a rapidez com que a alegria poderia se transformar em cinzas. Ela nunca imaginou que, justamente nesse dia, de repente ganharia a capacidade de ouvir os pensamentos dos outros. E certamente nunca esperava que a mente de seu noivo estivesse cheia de saudade. Não por ela, mas por sua bela irmã mais nova. Mas Sylvie ainda não sabia de nada disso enquanto estava parada na beira do salão de baile, observando Edmund guiar Elaine em uma elegante volta. Enquanto sua irmã e seu noivo sorriam radiantes um para o outro, tudo o que Sylvie via era como era gentil da parte de Edmund acompanhar sua irmãzinha, garantindo que ela se sentisse bem-vinda na corte do rei Alfa. O grande salão de baile do palácio era uma maravilha de cristal e mármore, com a nobreza de 3 reinos se misturando sob lustres cintilantes para a cerimônia de acasalamento deste ano. Que casal impressionante eles formam, disse uma nobre mais velha, observando Edmund e Elaine. Eles também vão se acasalar esta noite? Sylvie riu. De forma alguma, senhora, pois o Lord Edmund é meu noivo, como você pode ver. A mulher ergueu uma sobrancelha, mas Sylvie não deu importância. Aquilo aqueceu seu coração ver as duas pessoas mais importantes em sua vida se dando tão bem. Edmund seria um irmão maravilhoso para Elaine assim que eles se casassem. A maneira como ele se inclinou para sussurrar algo que fez Elaine rir e corar, naturalmente a corte iria supor coisas sobre o vínculo já especial entre eles. No entanto, não foi a adorável Elaine, mas a quieta e reservada Sylvie que Edmund escolheu para cortejar. O pensamento causou uma agradável agitação em seu estômago. Em apenas uma hora, Edmund a tomaria como sua companheira diante de toda a corte, sua ultião abençoada pelo próprio rei Alfa. Por enquanto, o rei permanecia à distância, observando seu próprio baile de seu trono no final do salão. E era impossível dizer se ele estava se divertindo ou não, pois seu rosto estava escondido atrás de uma máscara prateada. Aparentemente, ele a usava em todas as funções públicas. Alguns diziam que era uma tradição antiga. Outros sussurravam que era para sua proteção. Os boatos mais maliciosos sugeriam que ele era horrivelmente desfigurado. Não importava. Ao se tornar companheiro de Edmund, esse homem mascarado logo seria o novo rei de Sylvie. Embora tivesse sido difícil deixar sua terra natal, não havia mais nada para ela lá, já que seus pais haviam falecido. Seu futuro estava aqui, neste novo reino com Edmund. Não sabia que você era uma dançarina tão talentosa. Sylvie sorriu quando eles se aproximaram. Só com a parceira certa, ele respondeu, fazendo Elaine corar. Sylvie viu os olhos deles se encontrarem e permanecerem ali por um momento. Um momento longo demais, talvez. Mas não. Ela estava imaginando coisas. Você me dá licença por um momento? Sylvie disse após uma pausa. Preciso tomar um ar. Está ficando bastante quente. Ela se dirigiu a uma das portas laterais que davam para o terraço do jardim, sentindo-se boba. E daí se Edmund e Elaine se davam bem? Se o coração de Edmund estivesse decidido por sua irmã, ele teria pedido a ela para ser sua companheira, não Sylvie. Uma comoção do outro lado do salão de baile chamou sua atenção. 2 guardas prenderam uma figura encapuzada com roupas gastas e remendadas. Os plebeus tinham permissão para observar as cerimônias de acasalamento dos nobres da galeria acima, mas aparentemente não aqueles tão mal vestidos. Ao se aproximar da porta, Sylvie parou para deixá-los passar. Desculpe o distúrbio, minha senhora. O guarda mais alto acenou para Sylvie. Vamos retirar esse vagabundo imediatamente. Não sou vagabundo, protestou o homem encapuzado. O segundo guarda zombou, dando-lhe um empurrão que fez o homem tropeçar para o lado, diretamente em Sylvie. Seu ombro colidiu com força com o dela e sua mão se estendeu para segurar Sylvie, segurando seu braço nu. Uma onda de energia passou entre eles e, por um breve momento desorientador, a sala pareceu girar ao seu redor, os sons desaparecendo e reaparecendo como se ela estivesse debaixo d'água. Minhas sinceras desculpas, disse o homem baixinho, ainda segurando seu braço. Solte a senhora imediatamente. O primeiro guarda gritou. Estou bem, Sylvie assegurou-lhes. Vamos acompanhá-lo até a saída, minha senhora, insistiu o guarda, arrastando o homem encapuzado pela porta. Sylvie observou-os desaparecerem no jardim confusa. O que tinha acabado de acontecer? Sylvie, você está bem? Elaine correu para o seu lado. Sylvie balançou a cabeça, ainda se sentindo estranhamente tonta.
Estou bem, ela assegurou-lhe, ajeitando o vestido. Só um pouco tonta. Edmund se juntou a elas com uma expressão sombria. Os plebeus deveriam saber seu lugar, especialmente em ocasiões cerimoniais. Foi um acidente, disse Sylvie, surpresa com sua própria defensividade. Vamos esquecer isso. Edmund colocou uma mão protetora em suas costas. Talvez você devesse se sentar por um momento. Você ainda parece pálida. Sylvie sorriu para ele, o desconforto momentâneo começando a desaparecer. Em apenas uma hora, eles estariam unidos para sempre. Agora, restava apenas um problema: garantir que Elaine não tivesse que voltar para casa. Irmã, disse Sylvie, algum jovem pretendente pediu sua mão enquanto eu não estava olhando? Elaine balançou a cabeça. Estamos aqui por você, Sylvie. Não por mim. Bem, por que não pode ser pelos dois? Sylvie estendeu a mão para ajeitar uma mecha do cabelo de Elaine. Você está absolutamente linda esta noite. Quem sabe? Você pode até atrair a atenção do próprio Rei Alpha. Quando seus dedos roçaram a têmpora de Elaine, sua voz soou de repente, clara como um sino, mas de alguma forma distante e ecoante. Ela está zombando de mim, disse a voz de Elaine. Sempre tão superior, sempre a herdeira perfeita. Sylvie retirou a mão bruscamente. Superior? Quando ela já havia agido de forma superior à irmã. Claro que não estou zombando de você, Elaine, protestou surpresa. Ela sempre tratara a irmã mais nova com nada além de amor. Não tinha ideia de que Elaine guardava tanto ressentimento. Elaine, você é linda e gentil. Sinceramente, qualquer homem seria afortunado em tê-la. Até mesmo um rei, insistiu Sylvie. Não entendo por que você pensaria isso. Estou sendo superior? Ela esperava que sua irmã se explicasse, mas, em vez da explicação contida que Sylvie esperava, a expressão de Elaine se transformou em total confusão. Desculpe? Ela perguntou. Eu não disse nada sobre você zombando de mim, Sylvie. Sylvie procurou no rosto da irmã qualquer sinal de engano. Ela encontrou apenas perplexidade genuína. Mas você acabou de... Sylvie hesitou. Eu ouvi claramente você dizer que eu estava sendo superior. Eu não disse nada disso. Os olhos de Elaine se arregalaram. Sylvie, você está se sentindo bem? Sylvie mordeu o lábio. Ela teria imaginado isso? Edmund colocou uma mão tranquilizadora em suas costas. Talvez a emoção esteja afetando você, minha querida. Você gostaria de tomar um pouco de ar? Sylvie olhou para a irmã, completamente confusa. Ela tinha ouvido as palavras claramente. A voz de Elaine, o tom de Elaine, sim, ela finalmente conseguiu dizer. Um pouco de ar seria bom. Vou buscar água para você. Elaine se ofereceu. Ao se virar para sair, seus dedos roçaram o pulso de Sylvie. Você não será tão arrogante quando Edmund te deixar, disse a voz de Elaine com repentino rancor. Desta vez, Sylvie estava olhando diretamente para sua irmã. Os lábios de Elaine não se moveram, mas sua voz era cristalina, embora estranhamente oca, como se fosse dita de dentro de uma caverna. O que você disse? Sylvie ofegou, recuando. Elaine deu um passo para trás, agora com uma expressão de verdadeiro alarme no rosto. Sylvie, eu não disse nada. Você está me preocupando. Eu ouvi, insistiu Sylvie com o coração acelerado. Algo sobre Edmund. Eu não disse nada. A voz de Elaine elevou-se, enquanto Edmund franzia a testa preocupado. Sylvie, querida, o que está incomodando você? Sua mão moveu-se para acariciar seu rosto em um gesto reconfortante. No momento em que sua pele tocou a dela, aquela estranha sensação voltou. E então a voz de Edmund encheu sua cabeça, ecoando estranhamente enquanto seus lábios permaneciam imóveis. Que absurdo é esse agora? Ela o ouviu dizer. Cheguei longe demais para ter Sylvie duvidando no último momento. Apenas mais algumas horas, e a fortuna dela será minha. Sylvie cambaleou para trás, levando a mão à boca. Meu amor, o que há de errado? Edmund estendeu a mão para ela novamente, com uma expressão preocupada, enquanto sua voz soava magicamente dentro da cabeça de Sylvie mais uma vez. Se ao menos Elaine tivesse sido nomeada no testamento, como era seu direito, ela ouviu. Eu não precisaria reivindicar essa garota tola. Sylvie recuou do toque dele. Ela não sabia que Elaine não havia sido nomeada no testamento do pai. Mas naquele momento, seu foco principal era Edmund. Como você pôde? Ela gritou, afastando-se dele. Eu ouvi você. Eu sei como você realmente se sente. O rosto de Edmund endureceu. Você está falando bobagem. Venha, a cerimônia vai começar em breve. Não. Sylvie balançou a cabeça. A cerimônia está cancelada. Não vou me casar com alguém que só quer minha herança. Alguém que está apaixonado pela minha. Edmund agarrou seu braço. Abaixe a voz. Ele sussurrou. Você está fazendo uma cena por nada. Mas seus pensamentos martelavam a mente dela.
Se ela estragar tudo agora, os credores do pai vão levar tudo. Preciso da fortuna dela para salvar a propriedade. Solte-me, exigiu Sylvie, tentando se afastar. Eles haviam chegado à beira do salão de baile, perto de uma entrada lateral para os jardins, onde o mendigo de antes agora estava sentado nos degraus, aparentemente tendo escapado dos guardas. Você está sendo histérica, disse Edmund. O que há de errado com você, Sylvie? Quando nos casarmos? Quando nos casarmos, repetiu Sylvie, incrédula. Não vamos nos casar, Edmund. É um pouco tarde demais para isso, você não acha? Ele perguntou baixinho. O próprio rei está preparado para abençoar nossa união. Sylvie bateu o pé. Prefiro me casar com aquele mendigo ali, ela declarou, apontando para ele. Do que passar mais um momento com você. A fachada de Edmund se quebrou. É mesmo? Sua voz se elevou. Talvez devêssemos perguntar a ele se ele te aceitaria. A humilhação queimou Sylvie. Para pensar, ela se libertou do aperto de Edmund e caminhou em direção ao mendigo. E então Sylvie fez a única coisa que conseguiu pensar para provar seu ponto. Ela agarrou a frente de seu manto gasto e pressionou seus lábios contra os dele. Ela se preparou para ouvir os pensamentos dele também. Esperava que choque ou confusão inundassem sua mente, como havia acontecido com os outros. Em vez disso, não havia nada além de silêncio e a inesperada suavidade dos lábios dele contra os dela. Quando se afastou, viu-se olhando nos mesmos olhos cinzentos impressionantes que havia vislumbrado antes, agora observando-a com surpresa e... Era diversão. A mão de Edmund fechou-se em torno de seu braço novamente, puxando-a para trás. Você quer me humilhar com sua pequena exibição, ele rosnou. Agora você enfrentará as consequências. Ele começou a arrastá-la de volta para o salão de baile, gesticulando bruscamente para que o mendigo os seguisse. Venha, então. Vamos ver o que o rei Alfa tem a dizer sobre esse espetáculo. Capítulo 1. Edmund arrastou Sylvie pela multidão, enquanto sussurros se erguiam como uma onda à medida que passavam. Senhoras escondendo sorrisos maliciosos, cavalheiros limpando a garganta. Abram caminho, ordenou Edmund. O rei Alfa deve saber dessa desgraça. As bochechas de Sylvie ardiam de humilhação, mas sua coluna permaneceu reta. Pelo menos agora ela sabia a verdade sobre o homem com quem quase se comprometeu para a eternidade. A multidão se abriu, revelando o rei Caspian sentado em seu trono ornamentado. Sua máscara cerimonial, feita para se parecer com o rosto de um lobo, refletiu a luz quando ele se virou para a comoção. Vossa Majestade, Edmund chamou, fazendo uma reverência perfeita. Peço sua intervenção em uma questão de honra. O rei inclinou a cabeça ligeiramente. Fale, Lord Edmund. Esta mulher, Edmund apontou para Sylvie, deveria ser minha companheira nesta mesma noite. No entanto, momentos atrás, eu a descobri em uma posição comprometedora com este vagabundo. Ele apontou o queixo para o mendigo e acrescentou. Ela desonrou nosso noivado antes mesmo da cerimônia começar. Suspiros percorreram a assembleia. Isso é verdade? O rei perguntou. Antes que ela pudesse responder, Edmund falou novamente. Exijo justiça de acordo com as leis antigas, declarou ele. Se uma pessoa comprometida trai seu noivo, ela deve escolher ou honrar o compromisso original ou se comprometer com aquele que escolheu trair. Os olhos de Sylvie se arregalaram. Ela não conhecia essa lei secreta. De fato, disse o rei. Lady Sylvie, você honrará seu noivado com Lord Edmund ou se unirá a este homem? Ele apontou para o mendigo. Edmund recuou com um sorriso triunfante e Sylvie de repente entendeu sua estratégia. Ele acreditava que ela nunca escolheria uma vida de pobreza e desgraça, que diante da alternativa, ela o aceitaria humildemente como seu companheiro, com herança e tudo. Seu olhar vagou entre Edmund, com seus cabelos dourados e roupas finas, e o estranho alto ao lado dele, envolto em um manto remendado. Eu escolho o mendigo, anunciou Sylvie com confiança, apesar do suspiro coletivo que se seguiu. O rosto de Edmund se contorceu de choque. Você não quer dizer que prefere um mendigo a mim? Protestou ele. Oh, mas eu quero. É o mendigo, disse Sylvie bruscamente. O mendigo tem um nome, interrompeu o homem encapuzado. Sim, claro. Sylvie assentiu. Eu me casarei com prazer. Reeve, completou o homem com um tom de diversão na voz. Reeve, repetiu Sylvie com firmeza. Em vez de Edmund, por mim tudo bem. Enquanto a multidão explodia em conversas escandalizadas, o rei levantou a mão, silenciando o alvoroço. E você, senhor, concorda com este compromisso? O mendigo Reeve olhou para Sylvie. Sim, ele disse finalmente. Eu consinto, Vossa Alteza. Sylvie percebeu a leve inclinação da cabeça real, como se estivesse confuso.
Tem certeza? O rei perguntou. Absolutamente certa, Vossa Alteza, Reeve insistiu. O rei permaneceu imóvel por mais um momento, então acenou com a cabeça. Que assim seja. A cerimônia de casamento prosseguirá começando com um par diferente do previsto. Ele gesticulou para o padre. Padre, pode começar. O rosto de Edmund empalideceu de fúria. Isso é loucura, ele sussurrou. Você jogaria tudo fora por essa ratazana de esgoto? Melhor uma ratazana do que uma cobra, respondeu Sylvie. O padre se aproximou com relutância visível. Quando colocou as mãos nos ombros deles para começar a bênção, seus pensamentos inundaram a mente de Sylvie. A pobre garota está jogando sua vida fora. E para quê? Para se casar com um mendigo tão sujo que provavelmente lhe passará pulgas. Sylvie estremeceu, mas manteve-se firme enquanto o padre entoava as palavras antigas do ritual de casamento. O vínculo matrimonial requer uma troca de sangue, anunciou finalmente o padre. O mendigo morderá primeiro, seguido pela sua companheira. Reeve aproximou-se de Sylvie. Tem a certeza? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça, expondo o pescoço. Ela não se casaria com Edmund. Disso ela tinha certeza. Quando ele se aproximou, o capuz de sua capa caiu completamente, e Sylvie teve seu primeiro vislumbre do homem com quem estava prestes a se unir para o resto da vida. O suspiro coletivo da multidão confirmou que ela não estava imaginando o que via. Longe do vagabundo sujo que ela esperava, Reeve era impressionantemente bonito. Seu rosto tinha ângulos bem definidos e simetria perfeita. Maçãs do rosto salientes, queixo forte com uma sombra de barba e lábios carnudos. Talvez ser a noiva de um mendigo não fosse tão difícil assim, afinal. Uma nobre mulher próxima sussurrou em voz alta. Sylvie corou com a insinuação. Ela se preparou, esperando que a mordida dele fosse violenta. Em vez disso, suas mãos foram gentis e seus lábios roçaram sua pele antes que seus dentes perfurassem a superfície de seu pescoço. Quando chegou a sua vez, Sylvie se inclinou para a frente para completar o vínculo. Sob a gola desgastada de sua capa, a pele de Reeve era inesperadamente limpa. Seu cheiro agradável, como pinho e ar noturno. Seus dentes romperam sua pele e a conexão se fortaleceu instantaneamente. Mas enquanto Sylvie esperava que a torrente de pensamentos dele invadisse sua mente, nada aconteceu. Está feito, proclamou o padre. Diante dos olhos da corte e da bênção do rei Alfa, vocês agora estão unidos. Capítulo 2. O ar noturno penetrava o vestido cerimonial de Sylvie, enquanto ela seguia Reeve por uma trilha estreita na floresta. Eles haviam deixado o palácio com nada além das roupas que vestiam, ela em seda que se prendia em cada galho, ele em sua capa desgastada que ele havia colocado sobre os ombros dela quando percebeu que ela estava tremendo. Aquela simples gentileza fez seu coração bater mais forte e inesperadamente. Na verdade, ela devia a ele muito mais do que gratidão. Aquele estranho a salvou de uma vida presa à traição de Edmund. Antes de partir, ela conseguiu realizar uma tarefa crucial. Ela avistou o antigo administrador de seu pai, Giles, entre os espectadores e o puxou de lado. Leve esta carta ao mestre Farrell, ela sussurrou. Meu consultor financeiro. Não conte a ninguém. O velho acenou com a cabeça, enfiando a mensagem no colete. Você estará segura, minha senhora? Apenas entregue, ela respondeu. E rapidamente na carta, ela instruiu o mestre Farrell a confirmar duas coisas. Se seu casamento com Reeve afetava sua herança e se Elaine realmente havia sido excluída do testamento do pai. Ela também lhe fez um pedido. Mentir se alguém perguntasse sobre sua situação financeira, alegando que ela não tinha acesso à sua fortuna. Caso contrário, Edmund nunca iria parar de persegui-la. Agora, caminhando com dificuldade pela floresta escura atrás de um homem que conhecia há apenas algumas horas, Sylvie sentia uma curiosa mistura de medo e esperança. O vínculo de união pulsava entre eles, um lembrete constante de que não havia volta. O que quer que a esperasse no fim desse caminho era sua nova vida. Cada vez que Reeve se virava para se certificar de que ela estava acompanhando o ritmo, o luar refletia em seus olhos cinzentos, e Sylvie sentia um pequeno arrepio percorrer seu corpo. Talvez essa união precipitada pudesse se tornar algo genuíno. Não é muito mais longe, disse ele, sua voz a única coisa calorosa na noite fria. Logo depois desta clareira, as árvores se abriram para revelar uma pequena cabana aninhada na encosta. À luz da lua, Sylvie podia ver suas tábuas desgastadas e a varanda caída. À medida que se aproximavam, ela notou buracos no telhado de palha. Bem-vinda ao lar, disse Reeve, empurrando a porta para abri-la. O interior da cabana era um único cômodo contendo uma mesa tosca,
com uma cadeira, uma pequena lareira com alguns troncos empilhados ao lado e um catre estreito encostado na parede oposta. Nada mais. Peço desculpas por não ser muito, disse Reeve, observando seu rosto com atenção. Provavelmente está longe do que uma nobre senhora precisa. Sua postura era tensa, quase expectante, enquanto seus olhos cinzentos permaneciam fixos em seu rosto, estudando sua reação com intensidade incomum. Uma terrível constatação então atingiu Sylvie. Ele aceitou minha mão porque acha que sou rica, pensou ela. Ele está esperando para ver se vou revelar minha verdadeira natureza agora que estamos presos aqui. O pensamento doeu mais do que deveria. Ela havia começado a imaginar que talvez ele a tivesse ajudado porque sentia a mesma conexão inexplicável que ela. Mas não, assim como Edmund, ele a via como nada mais do que um caminho para a fortuna. A decepção se transformou em determinação. Ela não seria usada novamente. Na verdade, gentil senhor, disse ela, devo informá-lo que não sou mais uma mulher nobre. Não posso herdar a menos que me case com um homem de nascimento nobre. Então receio ter perdido toda a minha fortuna ao escolher você. Ela observou seu rosto cuidadosamente, procurando sinais reveladores de decepção ou raiva que confirmassem suas suspeitas. É mesmo? Reeves ergueu as sobrancelhas com curiosidade. Então por que você não se casou com um homem de nascimento nobre? Ele não acreditou nela, Sylvie percebeu. Ele achou que isso era algum tipo de teste ou truque. Ao contrário de você, querido marido, meu noivo só estava interessado na minha herança, ela respondeu, estudando a reação dele. Os olhos de Reeves se estreitaram ligeiramente, examinando o rosto dela. Entendo. Ele se inclinou contra a mesa. Então, suponho que você vai pedir a separação para recuperar seu dinheiro. Um músculo se contraiu em sua mandíbula enquanto ele esperava pela resposta dela, e o coração de Sylvie afundou ainda mais. Ele quer que eu vá embora, ela pensou. Ele esperava ficar com meu dinheiro, mas agora que não tenho mais nada, ele quer que eu vá embora. Bem, se ele quisesse se livrar dela, teria que dizer isso diretamente. Ela não facilitaria as coisas para ele, porque ao não honrar sua traição, seria esperado que ela voltasse para Edmund, e ela preferia dormir na floresta primeiro. Essa nunca foi minha intenção, disse ela, endireitando os ombros. Embora talvez você peça a separação ao descobrir que sou pobre, de forma alguma, querida esposa, seus lábios se curvaram em um meio sorriso. Mas, como você pode ver, meu telhado está cheio de buracos. Não há muito o que comer e mal tenho lenha suficiente para passar a noite. Ele parou, expectante, e Sylvie quase riu de como ele era transparente, tentando assustá-la para que ela admitisse que tinha dinheiro escondido. Tenho certeza de que, com a minha ajuda, vamos conseguir. Ela respondeu com um sorriso brilhante e frágil. Reeve inclinou a cabeça. Você sabe consertar telhados e cortar lenha? Ele desafiou. Certamente posso aprender, respondeu Sylvie. Eles se entreolharam e o vínculo de acasalamento pulsou entre eles, em contraste com a desconfiança mútua. Finalmente, Reeve balançou a cabeça e se moveu para acender a lareira. Assim que as chamas pegaram, ele se endireitou e se aproximou dela deliberadamente. Você deve estar com frio, disse ele, alcançando a mão dela com intenção clara. Sylvie hesitou antes de permitir o contato. No momento em que suas peles se tocaram, o vínculo de acasalamento explodiu como uma fogueira adormecida que de repente ganhou vida. Embora ela ainda não conseguisse ouvir os pensamentos dele, sentia suas emoções. Desconfiança, curiosidade e algo como admiração relutante. A reação de Reeve foi mais dramática. Seus olhos se arregalaram em choque genuíno. Seus lábios se abriram ligeiramente enquanto ele olhava para as mãos deles unidas. Você tem magia? Ele perguntou abruptamente. O quê? Sylvie piscou confusa. Magia, ele repetiu, além da habilidade óbvia de se transformar. A especificidade da pergunta a pegou de surpresa, ela disse. Por quê? Você esperava que eu fizesse seus problemas desaparecerem magicamente? Não, claro que não, disse Reeve perplexo. Sylvie cruzou os braços. Não deveria importar se ele queria seu dinheiro. Ela também não se casara com ele por amor. No entanto, de alguma forma, a ideia de que ele tivesse segundas intenções a magoava. Ela queria, talvez tolamente, que pelo menos uma pessoa neste novo reino a aceitasse por quem ela era. Ótimo, disse ela com firmeza, porque agora somos companheiros, então não vou a lugar nenhum. Tudo bem, disse ele após um momento. Mas não espere morar aqui de graça. Se eu tiver 2 bocas para alimentar, espero que você contribua. Tudo bem, ela respondeu. Mas não espere que eu compartilhe sua cama. É muito pequena. Eu vou ficar com ela. Tudo bem, ele cerrou os dentes. Ótimo, ela ergueu o queixo.
Eles ficaram de frente um para o outro, de braços cruzados, com um brilho idêntico e desafiador nos olhos. O fogo crepitava na lareira, projetando longas sombras que pareciam dançar com a tensão entre eles. Capítulo 3. Um mês após seu casamento impulsivo, Sylvie se viu atolada na lama, esfregando o interior do chiqueiro do fazendeiro Mercer. O fazendeiro corpulento lhes oferecera 3 moedas de cobre, uma oportunidade que Sylvie não podia recusar. Esse lugar está limpo há 10 minutos, ele gritou da cerca. Você só está espalhando lama agora, garota? Sylvie piscou, percebendo que o fazendeiro estava certo. Desculpe, ela murmurou, levantando-se com dificuldade. É a primeira vez que limpa um chiqueiro? Mercer perguntou, sem maldade. Sylvie tentou sorrir, grata por ele não a julgar. Mas então, quando ele estendeu a mão para ajudá-la a sair do recinto, seus dedos se tocaram brevemente e, imediatamente, os pensamentos dele invadiram a mente dela. Olhe para ela, macia como manteiga e 2 vezes mais inútil, provavelmente o brinquedo fugitivo de algum lorde? Ela retirou a mão bruscamente. Essa era a maldição de sua nova habilidade. Ouvir os julgamentos sem filtro que as pessoas escondiam por trás de rostos educados. A única mente fechada para ela era a de Reeves, um fato que a frustrava e a aliviava. Sylvie começou a longa caminhada para casa, seu vestido de linho grosso coberto de lama e coisas piores. Quando chegou à cabana, o sol estava se pondo. Lá dentro, Reeve estava entalhando madeira perto da lareira, sua faca movendo-se com precisão experiente sobre um pedaço de madeira. Dia produtivo? Ele perguntou, deixando de lado seu projeto. 3 moedas de cobre e vegetais. Ela respondeu. E você? 1 moeda de prata e um pedaço de bacon. Ela assentiu, cansada demais para falar mais. Todos os dias eram iguais, um ciclo interminável de trabalho árduo por recompensas escassas. E ainda assim, ela se recusava a admitir o quanto lutava. Fazer isso seria dar a Reeve a oportunidade de explorar sua sorte. Era melhor que ele pensasse que ela era tão pobre quanto ele agora. O telhado ainda precisa ser consertado antes que a chuva chegue, disse ele casualmente. Sylvie olhou para ele incrédula. O telhado. Estou limpando sujeira de porco desde o amanhecer, protestou ela. Você prefere dormir na chuva de novo? Perguntou Reeve, observando sua reação com atenção. Ela sabia o que ele estava fazendo, sempre testando, esperando que ela admitisse a derrota e confessasse ter meios para contratar outra pessoa. Tudo bem, disse ela docemente, mas enquanto faço isso, talvez você pudesse finalmente consertar aquela mesa que balança toda vez que comemos. E a porta que emperra? Ah, e precisamos de mais lenha. Um lampejo de diversão brilhou em seus olhos. Mais alguma coisa, minha senhora? Na verdade, sim. Precisamos de água limpa do poço. Ele se curvou zombeteiramente. Como desejar. No final da tarde do dia seguinte, Sylvie estava precariamente empoleirada na beira do telhado da cabana, martelando juncos no lugar para remendar os buracos piores. O vento de outono havia aumentado, tornando sua posição já precária ainda mais perigosa. Por fim, seu pé escorregou completamente na palha úmida e ela deslizou vários metros antes de agarrar-se freneticamente à beira. De repente, mãos fortes agarraram suas panturrilhas, estabilizando-a. Eu te segurei. A voz de Reeve veio de baixo, surpreendentemente urgente. Ela congelou, o coração batendo forte no peito enquanto ele subia a escada com uma mão, ainda mantendo o controle sobre ela. Eu disse para você ter cuidado, ele disse. Eu estava no controle. Ela mentiu. Você estava prestes a se controlar para fora do telhado. Ele retirou o braço lentamente antes de acrescentar. Talvez devêssemos terminar isso juntos. A concessão inesperada a deixou momentaneamente sem palavras. Mas antes que ela pudesse responder, o guarda do palácio os assustou. Ele estava parado na soleira da porta, seu uniforme imaculado em contraste com o ambiente rústico. Você é necessário no palácio, ele disse a Reeve sem preâmbulos. Amanhã ao amanhecer. Sylvie franziu a testa, confusa, mas a expressão de Reeve não revelou nada. Com que propósito? Ele perguntou. O mordomo não disse, apenas que suas habilidades são necessárias. Após um momento de hesitação, Reeve assentiu e o guarda partiu sem mais explicações. O palácio? Sylvie perguntou. O que você tem a fazer lá? Não sei, Reeve respondeu. É a primeira vez que ouço falar disso. Sua evasividade apenas aumentou a suspeita dela. Preciso partir antes do amanhecer, ele continuou, mudando de assunto. Enquanto estiver fora, veja se consegue trocar alguns desses vegetais por sal. Tudo bem, ela concordou relutante. Os dias de Sylvie se tornaram exaustivos. Ela trabalhava para fazendas e famílias vizinhas, fazendo qualquer tarefa que lhes rendesse comida ou dinheiro.
Enquanto isso, as visitas de Reeve ao palácio se tornaram regulares nas semanas seguintes. 3 semanas após sua primeira convocação ao palácio, Sylvia acordou em uma cabana vazia. O vínculo de acasalamento parecia estranhamente tenso com a ausência dele. Cada vez que ele partia, a sensação ficava mais forte. Uma atração física que a deixava inquieta e irritável até o retorno dele. Ela passou o dia lutando com o jardim, enfrentando o solo teimoso e sua própria inexperiência. Quando o sol começou a se pôr sem nenhum sinal de Reeve, a atração do vínculo de acasalamento se intensificou, passando de um desconforto para algo mais próximo da dor. Ela andava de um lado para o outro na pequena cabana, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa, com a pele hipersensível, como se antecipasse um toque que não viria. "Você está atrasado", disse ela quando ele finalmente voltou, muito depois do anoitecer, com um alívio imediato e avassalador. Reeve parecia exausto, mas carregava uma bolsa maior do que o normal, que colocou sobre a mesa. "Para as despesas da casa", disse ele. Ela olhou para as moedas. "O que você realmente está fazendo no palácio, Reeve? Isso importa?" Uma sombra cruzou seu rosto. "O dinheiro nos mantém alimentados. Importa se você estiver fazendo algo ilegal", ela rebateu. "Ou perigoso." "Não é nenhuma das duas coisas", ele assegurou, embora algo em seu tom de voz sugerisse que ele não estava sendo totalmente sincero. Antes que ela pudesse insistir, ele balançou levemente, apoiando-se na borda da mesa. "Você está exausto", ela observou, deixando de lado momentaneamente suas suspeitas. "Quando foi a última vez que você comeu?" "Ontem", ele admitiu. Ela o guiou para que se sentasse, o breve contato fazendo com que o calor fluísse através do vínculo entre eles. Eles comeram em silêncio, a consciência tácita de sua necessidade pairando entre eles. Naquela noite, enquanto estavam deitados a 2 metros de distância, Sylvie se viu hiperconsciente de cada movimento, cada respiração do outro lado do quarto. O vínculo zumbia entre eles, insatisfeito e insistente. Ela se perguntou se ele também sentia isso, essa necessidade crescente de contato. Justamente quando ela finalmente estava adormecendo, a voz dele veio suavemente através da escuridão. "Amanhã vou ajudá-la com o jardim." Não era um pedido de desculpas, mas era algo próximo disso. "Obrigada", ela respondeu, igualmente suave. Outro silêncio então. "O palácio vai precisar de mim 3 dias por semana a partir de agora." O vínculo vibrou com a notícia. Uma manifestação física de suas preocupações não ditas. Mais ausências, mais segredos. "Entendo." Foi tudo o que ela disse, embora sua mente estivesse cheia de perguntas que ela sabia que ele não responderia. Capítulo 4. Sylvie sentou-se perto da janela, os olhos fixos no caminho que cortava as árvores. Reeve já deveria estar em casa há horas. Suas visitas ao palácio aumentaram de 3 dias por semana para 5, às vezes passando a noite, e a distância crescente entre eles parecia apenas intensificar a atração do vínculo. Quando a alta figura de Reeve finalmente emergiu da floresta escura, o alívio a atingiu com tanta força que seus joelhos quase cederam. "Você está atrasado", disse ela. Quando a porta se abriu rangendo, ela arriscou um olhar e se arrependeu instantaneamente. Seu cabelo estava úmido de neve, seu queixo sombreado pela barba por fazer. Seus olhos, Deus, aqueles olhos, escuros com algo que ela não deveria nomear. "Você comeu? Você comeu?" ela perguntou. "No palácio." Sua voz saiu baixa, tensa. Ele não se sentou. Ele permaneceu em pé, tenso como uma corda de arco. O silêncio se prolongou, opressivo. "Consertei outro vazamento no telhado." Ela deixou escapar, com a garganta seca. "Obrigado." Sua resposta foi suave, mas o músculo pulsando em seu queixo traía sua atenção. O vínculo a puxava como uma corda. Seu corpo ansiava por contato. "Você poderia me ajudar com uma coisa?" ela perguntou, sua voz mais ofegante do que pretendia. Seus olhos se fixaram nos dela, aguçados e intensos. "Os ganchos do meu vestido", ela disse, apontando para Sonos. "Não consigo alcançá-los." O ar ficou quente, sufocante. O silêncio dele durou um pouco demais antes que ele acenasse com a cabeça. "Vire-se." Ela obedeceu, com o pulso acelerado. O primeiro toque dos dedos dele em sua nuca a fez estremecer. Os ganchos foram desabotoados um por um, cada toque irritantemente cuidadoso. Os nós dos dedos dele roçando a pele nua. Ela mordeu o lábio para abafar um som, inclinando-se imperceptivelmente para trás contra ele. "Seu perfume", ele murmurou, com a voz rouca. Ele não disse mais nada, mas sua respiração mudou, e ela percebeu que ele estava se inclinando para mais perto, absorvendo-a. Seus olhos se fecharam. Por um instante, ela pensou que ele iria ceder,
afundar os dentes em sua pele como o vínculo exigia. Em vez disso, com uma respiração irregular, ele forçou o último gancho a se soltar. "Tudo pronto", murmurou ele. Ela se virou lentamente, seu vestido solto escorregando escandalosamente de um ombro. Seu olhar caiu sobre a pele exposta, suas narinas dilatando-se. "Precisa de mais alguma coisa?", ele perguntou. Eles ficaram presos em um impasse terrível, o vínculo vibrando entre eles como uma batida de tambor. "Não", ela murmurou, esperando que ele dissesse algo. A frustração passou por seu rosto antes que ele desviasse o olhar. "Tudo bem, vou verificar a pilha de lenha", disse ele. E então ele se foi, o ar frio entrando novamente quando a porta se fechou. Na manhã seguinte, Sylvie acordou em uma cabana vazia mais uma vez. O desconforto do vínculo era imediato e insistente. Uma sensação de vazio sob o externo que se tornava mais pronunciada a cada hora que passava. Ao meio-dia, sua pele parecia muito esticada, seus nervos muito à flor da pele. E à noite ela andava de um lado para o outro na pequena cabana, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa. Naquela noite ela se viu deitada na cama dele em vez da sua, com o rosto pressionado contra o travesseiro dele, respirando seu cheiro. Isso só piorou a dor. No dia seguinte ele ainda não havia voltado, e ela se aventurou na vila em busca de suprimentos, na esperança de que o contato humano pudesse distraí-la. No mercado, ela ouviu um morador conversando com vários homens, suas vozes graves. "3 viajantes já foram atacados", disse alguém. "O rei está oferecendo uma recompensa substancial para quem conseguir expulsar os bandidos." "Bandidos metamorfos", dizem eles, acrescentou outro homem, vindos das colinas do norte. O resto da viagem de Sylvie à vila se mostrou ainda mais desagradável, toques acidentais que inundavam sua mente com pensamentos indesejados. Quando ela voltou para a cabana, sua cabeça latejava e sua paciência estava perigosamente esgotada. Quando Reeve finalmente voltou naquela noite, ela estava no limite. Ele parecia pior do que ela se sentia, abatido, com os olhos vermelhos, seus movimentos rígidos como se estivesse com dor. Nenhum dos dois falou imediatamente. Eles se circularam cautelosamente, como animais sem saber se deviam lutar ou fugir. "Você demorou mais do que o esperado", ela finalmente disse com uma acusação mal disfarçada. "Sim." Sua voz estava rouca, seus olhos nunca saindo dela enquanto ele acrescentava. "Você sentiu minha falta? Mal percebi que você tinha saído." Sylvie mentiu, mesmo com o vínculo zumbindo entre eles, traindo suas palavras. A tensão era insuportável, o ar pesado com necessidades não ditas. Reeve estava muito perto e não perto o suficiente, seu cheiro envolvendo-a, tornando difícil pensar com clareza. "Talvez", ele disse abruptamente, sua voz tensa. "Você poderia ir buscar lenha? A pilha está acabando." Algo dentro dela se quebrou. 3 dias de tormento do vínculo, de sentir sua falta apesar de si mesma, de se perguntar para onde ele foi e o que fez. E agora isso de novo, dando-lhe tarefas para provocá-la? "Certo", ela disse. "E talvez você devesse tentar ganhar a recompensa oferecida pelos bandidos nas colinas do norte." Seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Onde você ouviu isso?" "Na vila hoje", ela encontrou seus olhos. "Este lugar está ficando desgastado e seu trabalho no palácio, seja ele qual for, não está ajudando." A compreensão surgiu em seus olhos, seguida rapidamente pela descrença. "Você quer que eu casse eles?" ele perguntou. "Os bandidos? Por que não?" Sylvie retrucou. "Poderíamos usar as moedas. E já que você está tão ansioso para sair daqui?" Ela deixou a implicação no ar. "Então é isso que você quer, Sylvie?" ele perguntou, sua voz baixa e intensa. "Que eu vá embora?" As palavras ficaram presas em sua garganta. "Não", ela queria dizer. "O que eu quero é que você me escolha, que me ame. Por mim, não pela minha fortuna." Mas a lembrança de todas as coisas que ela ouvia as pessoas pensarem sobre ela diariamente a deixava insegura. E então, em vez disso, ela disse: "O que eu quero não parece importar muito para você, não é? Você vai e vem como bem entende." Ele ficou olhando para ela por um longo momento, algo indecifrável brilhando em seus olhos. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e começou a juntar suas coisas. Um sentimento de pânico surgiu em seu peito. Agora? Ela não esperava que ele concordasse tão prontamente. "Mas você acabou de voltar, Reeve." Ele parou na porta, finalmente encontrando seus olhos. "Vou trazer sua recompensa", disse ele. "Você verá. Pelo menos leve outros com você." Sylvie gritou atrás dele. A dor floresceu em seu peito quando a porta se fechou atrás dele. Ela afundou na porta. Ela se sentou no chão, imaginando como sua dança de desafios e contra-desafios
havia saído tão desastrosamente fora de controle. Capítulo 5. 4 dias se passaram e Reeve ainda não havia retornado. Sylvie alternava entre andar pela cabana e caminhar pela trilha até a vila, na esperança de obter notícias. O vínculo havia passado da dor para uma dor surda e constante, que tornava difícil comer ou dormir. Hoje o mercado estava estranhamente silencioso, a agitação normal abafada por algo que ela não sabia nomear. Ela se aproximou primeiro do padeiro, forçando um sorriso casual. Alguma notícia do norte sobre os bandidos? O rosto do homem escureceu. Más notícias. Encontraram um viajante ontem de manhã. Despedaçado, coitado. O sangue drenou do rosto de Sylvie. Onde? Ela mal conseguindo formar a palavra. No cruzamento norte, perto do velho carvalho, exatamente onde aqueles bandidos foram vistos pela última vez. Ele balançou a cabeça tristemente. Um sujeito alto, disseram. Cabelo escuro. Não foi possível identificar muito mais, dado o estado em que se encontrava. Alto, cabelo escuro. Suas pernas cederam e ela teria desmaiado se não fosse pela mão firme do padeiro em seu braço. Os pensamentos dele invadiram sua mente imediatamente. Pobre coitada. Deve ser o marido dela que encontraram. Não, ela sussurrou, afastando-se do toque dele. O mundo inclinou-se para o lado, as cores se misturando. Ela não se lembrava de ter caminhado para casa. Num momento ela estava na vila. No outro, ela estava tropeçando pela porta, desmoronando ao lado da lareira fria. Suas mãos se moviam mecanicamente, acendendo uma fogueira que ela não conseguia sentir. Seu corpo fazendo movimentos enquanto sua mente girava em torno de uma terrível verdade. Reeve estava morto. Ela o enviou para a morte. Seu homem teimoso e impossível. Ela sussurrou para a sala vazia. Por que você precisava provar seu valor? Por que você não ficou? As perguntas ficaram no ar, sem resposta. Ela cruzou os braços ao redor do corpo, balançando levemente enquanto a verdade contra a qual ela lutava finalmente vinha à tona. Ela o amava. Não apenas o desejava, não apenas precisava dele para o vínculo, não apenas apreciava sua presença. Ela amava sua força tranquila, a gentileza em mãos capazes de tal poder. Ela amava como ele a desafiava, igualando sua teimosia com a dele. Ela amava os raros sorrisos que transformavam seu rosto, a maneira como ele a observava quando pensava que ela não estava olhando. E ela o enviou para a morte com palavras cruéis e orgulho ferido. Um soluço rasgou sua garganta, cru e quebrado. E daí se ele se casou com ela por seu dinheiro? Ela estava pobre há 3 meses e achava isso incrivelmente difícil. Reeve tinha sido pobre a vida toda. Naturalmente, ele ansiava por um futuro melhor. O som da trava da porta se abrindo mal foi registrado em meio à sua dor. A rajada de ar frio vinda de fora passou despercebida. Foi só quando uma sombra caiu sobre ela que Sylvie olhou para cima, sem ousar acreditar no que seus sentidos lhe diziam. Reeve estava parado na porta, abatido, mas muito vivo. Sangue manchava sua camisa, um corte recente marcava sua bochecha, mas ele estava lá. Por um momento, ela pensou que o havia conjurado por puro desejo, um fantasma nascido do desespero e da dor. Mas fantasmas não sangram. Consegui sua recompensa, disse ele, jogando uma pequena bolsa sobre a mesa. O que você está fazendo aqui? Você está chorando? A pergunta, tão mundana depois do inferno que ela havia passado, quebrou algo dentro dela. Seu idiota, ela finalmente conseguiu dizer, com a voz rouca de tanto chorar. Eu pensei que você estivesse morto. A confusão tomou conta do rosto dele. Morto? Ele perguntou. Por quê? Porque já se passaram 4 dias, ela chorou, levantando-se. E houve um homem morto por lobos no cruzamento norte. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Bem, não fui eu, explicou ele, inutilmente. Obviamente, gritou Sylvie, o alívio dando lugar à raiva. Mas como eu poderia saber disso? Você simplesmente foi embora. Porque você me pediu, lembrou ele. Não achei que você fosse realmente embora, retrucou Sylvie. Reeve piscou. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro, seus movimentos cautelosos. Você estava preocupada comigo, observou ele. Bem, é claro que estava. Sua voz se quebrou e com ela o último resquício de contenção de Reeve. Seus olhos escureceram, as pupilas engolindo o cinza, seu lobo surgindo à superfície. Sylvie, ele disse, seu nome baixo e áspero, como cascalho sendo arrastado pela pele dela. Isso foi tudo. Uma palavra, e ela se despedaçou. Seus corpos colidiram. A boca dele se esmagou contra a dela, selvagem e desenfreada. E o vínculo surgiu, cruel e doce. Uma onda de calor que a fez gemer em seu beijo. Suas mãos agarraram-no, desesperadas para provar que ele era real.
Sua camisa rasgou sob seus dedos, e ele gemeu como se o som do tecido rasgando fosse insuportável. Ele a levantou com facilidade, suas pernas envolvendo sua cintura, suas costas pressionadas contra a parede antes mesmo que ela percebesse que eles haviam se movido. Diga-me para parar, ele murmurou contra sua garganta. Eu vou parar se você... Não ouse, ela ofegou, puxando-o de volta. O beijo foi interminável, brutal de desejo. Até que ele a carregou para a cama. Por um batimento cardíaco suspenso, seus olhos se encontraram. Os dele escuros e famintos, mas também vulneráveis. Quase reverentes. Então o pensamento se dissolveu, as palavras perderam o sentido. Sua boca reivindicou a dela novamente, e o resto foi calor e pressão. Tecido rasgando, pele contra pele. O vínculo os envolvia com força, elétrico e impiedoso, amplificando cada toque. Quando finalmente se uniram, foi com a força da inevitabilidade, a ruptura de uma tempestade que ameaçava há muito tempo. Era consumidor e cru, seus lobos uivando através do vínculo, seus corpos se movendo como um só. Mais tarde haveria palavras, mais tarde confissões, mas não agora. Agora havia apenas isso. Seu corpo entrelaçado com o dela, o vínculo em chamas e a verdade que nenhum dos dois podia mais negar, que eles precisavam um do outro. Capítulo 6. 3 dias se passaram em uma névoa feliz. Sylvie estava deitada, entrelaçada nos lençóis. O braço de Reeve posse. A resposta de Reeve foi puxá-la para mais perto. Por quê? Ele perguntou com a voz ainda rouca de sono. Com a recompensa que você me fez conseguir, não precisamos trabalhar por pelo menos mais um mês. Ela riu, virando-se em seus braços para encará-lo. Você planeja me manter aqui indefinidamente? Por que não? É um bom plano. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos ao longo da coluna dela. O melhor que tive em anos, na verdade. O vínculo zumbia alegremente entre eles, quente e vibrante. Através dele, ela podia sentir a felicidade dele, sua satisfação, emoções que refletiam as dela tão perfeitamente que às vezes era difícil dizer onde seus sentimentos terminavam e os dele começavam. Você está feliz, disse ela, tocando o rosto dele com admiração. Seus olhos se suavizaram quando ele segurou a mão dela, dando um beijo na palma. Você duvida disso? Antes que ela pudesse responder, uma batida forte na porta os interrompeu, fazendo Reeve gemer. Ignore, disse ele, enterrando o rosto nos cabelos dela. Eles vão embora. A batida veio novamente, mais insistente desta vez, seguida por uma voz severa. Abra, mendigo. Você era esperado no palácio ontem. Sylvie enrijeceu, mas Reeve parecia despreocupado. Agora não, ele disse, seus lábios encontrando a curva do pescoço dela. O rei exige sua presença imediatamente. A voz insistiu. Sylvie recuou ligeiramente. Reeve, o rei, ela começou. Ele vai esperar, murmurou seu marido, recuperando sua boca em um beijo. Ela se afastou, sem fôlego, mas determinada. Você não pode pedir a um rei para esperar. Reeve riu, o som rico e genuíno. Você está preocupada comigo? Ele perguntou. Claro que estou preocupada. Ela bateu em seu ombro. Isso não tem graça, Reeve. Seja sério. Seu sorriso se ampliou e ele parecia absolutamente encantado. Tudo bem, ele cedeu, roubando mais um beijo. Eu irei, mas voltarei logo. Esta noite. Outro beijo, mais profundo desta vez. Não vá a lugar nenhum. Como se eu pudesse, ela murmurou contra seus lábios, o vínculo cantando ao seu toque. Por fim, ele se desvencilhou dela nos lençóis, vestindo-se rapidamente enquanto ela observava da cama. Ele parou na porta, seus olhos fixos nela com um desejo tão evidente que ela corou. Esta noite, ele prometeu novamente, e então ele se foi. Sylvie suspirou, alongando-se languidamente antes de finalmente se levantar para se vestir. Ela estava apenas abotoando os últimos botões quando outra batida soou na porta. Rindo, ela se moveu para atender. O que você esqueceu desta vez? Ela perguntou, abrindo a porta com um sorriso. O sorriso congelou em seu rosto. Não era Reeve. Elaine estava na porta, com os olhos vermelhos e inchados. Oi, Sylvie, ela disse com a voz tensa. Preciso falar com você. Sylvie instintivamente tentou fechar a porta, mas o pé de Elaine se enfiou na fresta. Por favor, ela implorou, apenas me escute. Contra seu bom senso, Sylvie cedeu, recuando para permitir que ela entrasse. Falar sobre o quê? Ela perguntou, cruzando os braços defensivamente. Sobre como você e Edmund estavam apaixonados e não me contaram. Elaine ergueu o queixo, um lampejo de desafio em seus olhos cheios de lágrimas. Você não pode me culpar por me apaixonar. Não estou, retrucou Sylvie. Estou com raiva porque você não me contou.
Por que fingir que nada estava acontecendo? Por que me deixar continuar planejando um casamento com um homem que estava apaixonado por você? Você sabe por quê? A voz de Elaine endureceu. Porque, embora seu querido pai tenha me adotado, ele não me incluiu em seu testamento. Fiquei sem nada. Bem, eu não sabia disso na época, pô, respondeu Sylvie. Por que você não verificou? Retrucou Elaine. Porque você nunca precisou se preocupar com coisas assim, não é? Vergonha e raiva guerreavam dentro de Sylvie. E você não pensou em simplesmente pedir minha ajuda, disse ela. Eu teria te ajudado, Elaine. Você não precisava mentir, me humilhar. A compostura de Elaine se quebrou. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Você está certa. Me desculpe. Ela estendeu a mão, seus dedos roçando o braço de Sylvie. Imediatamente os pensamentos de Elaine inundaram a mente de Sylvie. Espere até seu marido te expulsar quando descobrir que você não herdou nada. Você saberá o que é humilhação. Sylvie recuou do toque, a amargura nos pensamentos de Elaine surpreendendo-a por sua intensidade. Primeiro, disse ela friamente, não só herdei, como meu marido não sabe e me ama mesmo assim. Elaine engasgou, seus olhos se arregalando. Edmund estava certo. Você pode ler mentes. Sua expressão mudou de choque para cálculo. E você tem o dinheiro, acrescentou ela. Sylvie percebeu que havia sido induzida a revelar tanto sua habilidade quanto sua situação financeira. As lágrimas de Elaine secaram com uma rapidez suspeita. Sylvie, por favor. O tom de Elaine voltou a ser suplicante. Edmund e eu precisamos desse dinheiro. Você me deve isso. Sou sua irmã. Veja onde moro. Sylvie gesticulou em torno da cabana modesta. É difícil, sim, mas há alegria aqui. Dinheiro não é tudo. Fácil para você dizer. A voz de Elaine voltou a ficar amarga. Se você não me der o que me é devido, contarei ao seu marido como você mentiu e escondeu sua fortuna dele. Ela se aproximou, com os olhos duros. Ou ele vai odiá-la por mentir, ou vai mostrar sua verdadeira face. De qualquer forma, você vai perdê-lo. A ameaça atingiu o medo mais profundo de Sylvie. Ela e Reeve tinham acabado de se encontrar. O relacionamento deles ainda era muito novo, muito frágil. E se Elaine estivesse certa? E se descobrir sobre o engano dela destruísse a confiança que eles estavam começando a construir? Tudo bem, ela disse baixinho. Metade. Vou me encontrar com você e assinar os papéis necessários. Hoje, disse Elaine com firmeza. Já mandei chamar seu consultor financeiro. Ele vai se encontrar conosco no antigo moinho, à beira do rio, ao pôr do sol. Sylvie assentiu com rigidez. Eu estarei lá. Depois que Elaine saiu, Sylvie ficou andando pela cabana com a mente a mil. Ela teria que contar a verdade para Reeve eventualmente, mas ainda não. Não quando eles tinham acabado de se encontrar. Ela precisava de tempo para encontrar as palavras certas, para explicar por que havia mentido. As horas se arrastaram. Quando o sol começou a se pôr, ela se preparou para sair, esperando que Reeve ficasse ocupado no palácio até ela voltar. Ela tinha acabado de enrolar o manto nos ombros quando a porta se abriu. Seu marido estava ali, com o rosto iluminado pela mesma alegria que tinha quando saiu. Mas seu sorriso vacilou um pouco quando ele viu sua silhueta envolta no manto. Vai a algum lugar? Ele perguntou. Eu? Sim, ela gaguejou, sua mente correndo para encontrar uma desculpa plausível. Uma das mulheres da vila precisa de ajuda com seu filho doente. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente. Qual mulher? Ele perguntou. A esposa do moleiro, Sylvie improvisou. O moleiro não tem esposa, disse Reeve, sua voz cuidadosamente neutra. Nem filhos. Eu quis dizer a esposa do ferreiro, Sylvie gaguejou. Eu fico confusa com todos esses novos vizinhos. Reeve a estudou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. A alegria que irradiava através do vínculo entre eles diminuiu, substituída por uma cautela cautelosa. Você está sendo honesta comigo, Sylvie? Ele perguntou. Ela engoliu em seco, a culpa pressionando seu pulso. Costelas. Bem, e você? Ela rebateu, aproveitando a oportunidade para desviar o assunto. Você vai me contar o que realmente está fazendo no palácio? Sua expressão fechou-se, o calor em seus olhos esfriando. Tenha cuidado. Foi tudo o que ele disse. A caminhada até o velho moinho foi torturante. Sua mente repetindo a conversa deles. O vínculo parecia abafado, enfraquecido pela distância e pelas mentiras entre eles. Ela consertaria isso, prometeu a si mesma. Assim que lidasse com Elaine, voltaria para casa e contaria tudo a Reeve. O sol estava se pondo, projetando longas sombras sobre o prédio abandonado. O lugar perfeito para um encontro clandestino ou uma armadilha. Vamos acabar com isso, ela pensou, aproximando-se. Para sua surpresa, foi Edmund quem saiu de trás de um pilar, não Elaine. Sua expressão era inesperadamente gentil. Sylvie, ele disse.
aproximando-se dela. A outra opção. Você poderia manter toda a sua fortuna. Toda ela. Onde está Elaine? Ela respondeu cautelosa. Ela me enviou para cuidar das negociações, disse Edmund. Quanto a manter sua fortuna, peça o divórcio. Volte para mim. Cometi um erro, Sylvie. Eu me importo com você. Ela tentou puxar a mão, mas ele a segurou com firmeza, seus pensamentos inundando a mente dela. Prefiro ficar com toda a fortuna do que com Elaine, se for preciso. Assinarei o que ela quiser para tranquilizá-la. O cálculo descarado em seus pensamentos a revoltou. Solte-me, disse ela. Surpreendentemente, ele obedeceu, sua expressão ainda séria. Pense nisso, Sylvie. Você está vivendo na miséria. Você merece algo melhor. Melhor como você? Ela perguntou. Ela se virou para o consultor, que havia assistido à troca de palavras com evidente desconforto. Prepare os papéis. Elaine fica com metade de tudo. Não me importo com o que ela faça com isso ou para quem ela dê. Ela lançou um olhar significativo para Edmund. Mas saiba disso. No momento em que você gastar tudo, não haverá mais. Isso é tudo que você receberá de mim. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e saiu, desesperada para voltar para casa. Para Reeve, para explicar tudo e esperar que ele entendesse. Para finalmente serem honestos um com o outro. Mas quando ela chegou à cabana, sem fôlego por causa do ritmo acelerado, encontrou-a escura e vazia. Ele tinha ido embora. Capítulo 7. A luz da manhã entrava pelas janelas da cabana, e Sylvie não tinha dormido. Ela passou a noite alternando entre andar de um lado para o outro, no pequeno espaço, e sentar-se perto da porta, esperando ouvir os passos de Reeve. Ele não tinha voltado. O vínculo parecia estranho, não quebrado, mas abafado, como se estivesse obscurecido pela neblina. Ela ainda podia senti-lo em algum lugar distante, mas suas emoções eram indecifráveis. Ele estava com raiva, magoado. Ela pressionou a mão contra o peito, onde a dor do vínculo se instalara como uma pedra. Que tola ela tinha sido. Deveria ter-lhe contado a verdade desde o início, sobre a sua fortuna, sobre tudo. Em vez disso, deixou que o medo guiasse as suas ações. E agora, uma batida à porta fez com que ela se apressasse a abrir, com a esperança a correr-lhe nas veias. Mas não era Reeve. Um guarda do palácio estava à sua porta, com uma expressão formal. Meu marido não está em casa, Sylvie informou. Estou aqui por sua causa, minha senhora, respondeu o guarda. O rei Caspian solicita sua presença no palácio. Sylvie piscou. Por que o rei quer me ver? A expressão do guarda permaneceu impassível. Não fui informado do motivo, disse ele. Sylvie vestiu seu vestido mais limpo, ainda remendado e desbotado, mas o melhor que ela tinha. Enquanto o guarda a escoltava até uma carruagem, sua mente corria com possibilidades. Algo teria acontecido a Reeve. Ele estaria ferido, preso. O palácio se erguia diante deles, brilhando em branco contra o céu da tarde. Finalmente chegaram à sala do trono. Portas maciças se abriram para revelar uma câmara cavernosa cheia de nobres e cortesãos. No outro extremo, sentado em um trono ornamentado, estava a figura mascarada do rei Caspian. Mesmo à distância, a intricada máscara de prata e ônix era inconfundível. Lady Sylvie, das províncias orientais, anunciou o guarda, sua voz ecoando pela sala repentinamente silenciosa. Todos os olhos se voltaram para ela enquanto caminhava pela distância aparentemente interminável até o trono. Quando chegou ao estrado, ela fez uma reverência profunda com a cabeça baixa. Vossa Majestade, levante-se, Lady Sylvie. A voz do rei era ressonante, ecoando facilmente pela grande sala. Ela se levantou, mantendo os olhos respeitosamente baixos. Vossa Majestade me chamou. De fato, disse o rei, tenho uma proposta para você. A confusão passou por ela. O que o rei poderia querer dela? Fui informado por sua irmã sobre uma habilidade bastante notável que você possui, continuou o rei. A habilidade de ler mentes. Sylvie ergueu a cabeça em choque, seus olhos encontrando os do rei através dos orifícios da máscara. Então Elaine lhe contou. Ela contou para toda a corte também? Isso é verdade? O rei insistiu. Não havia sentido em mentir. Não aqui, não agora. Sim, Vossa Majestade. Ela confirmou com um pequeno aceno de cabeça. Um murmúrio percorreu os cortesãos reunidos. O rei levantou-se do trono. Tal habilidade é inestimável, disse ele. Seria um trunfo tremendo para um governante, saber os verdadeiros pensamentos e intenções de aliados e inimigos. Ele fez uma pausa, depois continuou com uma formalidade que lhe causou um arrepio na espinha. Lady Sylvie gostaria de tomá-la como minha rainha. Suspiros e sussurros irromperam por toda a sala do trono. Sylvie ficou paralisada, incapaz de compreender o que acabara de ouvir. Vossa Majestade, já sou casada.
Ela gaguejou assim que recuperou a voz. O rei acenou com a mão, dispensando a objeção. Eu sou o governante destas terras. Se eu desejar, seu vínculo atual pode ser anulado. Não vou forçá-la, acrescentou o rei, suavizando um pouco o tom de voz. A escolha é sua, em última instância. Mas considere o que estou oferecendo. Uma posição de honra e poder, riqueza além da imaginação, a chance de usar seu dom único para ajudar um reino inteiro. O que seu marido mendigo oferece que se compare a isso? Os cortesãos observavam, sem fôlego de ansiedade, esperando por sua resposta. Vossa Majestade me honra além da medida, disse ela com cautela. Mas devo recusar. Os olhos do rei se estreitaram por trás da máscara. Você recusaria um rei por um mendigo? Sim. Sylvie ergueu o queixo, encontrando força na certeza de seu coração. Ele não é um mendigo aos meus olhos. Ele é meu marido e meu companheiro. Ele é seu marido há apenas 2 meses, rebateu o rei. 2 meses durante os quais você viveu na pobreza, cuidando de telhados e chiqueiros, sem nunca ter o suficiente para comer. Você abriria a mão de um reino por essa vida? Eu abriria a mão de um reino por uma vida com um homem que amo, disse ela. Um silêncio tomou conta da sala do trono. O rei permaneceu imóvel por um longo momento, seus olhos procurando os dela através da máscara. Então, quando ele estava prestes a responder, uma voz autoritária rompeu o silêncio. Chega. Todas as cabeças se viraram na direção do som. Na entrada da sala do trono estava outro homem, vestido com trajes reais, usando uma máscara idêntica à do rei. Ele avançou com determinação, com uma postura majestosa e confiante. A confusão se espalhou pela corte quando as duas figuras mascaradas se enfrentaram. Então, para o espanto de Sylvie, o rei que estava falando com ela removeu a máscara, revelando o rosto de um homem mais velho que ela não reconhecia. E, para o espanto de todos, ajoelhou-se diante do recém-chegado. Vossa Majestade, disse ele antes de anunciar à corte, curvem-se diante do vosso verdadeiro rei. Sylvie fez uma reverência profunda junto com todos os outros, sua mente em choque. O rei mascarado aproximou-se de onde ela estava ajoelhada, seus passos medidos e deliberados. Ele parou diretamente diante dela, depois ajoelhou-se ao seu nível. Olhe para mim, Sylvie, disse ele suavemente. Lentamente, ela ergueu a cabeça. Através dos orifícios dos olhos da máscara, ela encontrou o olhar dele, olhos cinzentos que ela conhecia, que ela havia contemplado inúmeras vezes nos últimos meses. Com as mãos trêmulas, ele removeu a máscara. O rosto de Reeve foi revelado, sua expressão uma mistura de apreensão e esperança. Sylvie suspirou. As exclamações dos cortesãos se transformaram em um murmúrio distante enquanto ela encarava o homem diante dela. Seu marido, seu companheiro, seu rei. Você, ela sussurrou, incapaz de formar qualquer outra palavra. Reeve, o rei Caspian, levantou a mão, silenciando a corte antes de voltar sua atenção para Sylvie. Sinto muito, ele disse, sua voz voltada apenas para os ouvidos dela. Eu deveria ter te contado antes. A máscara me permite circular pela minha corte e pelo meu povo sem ser reconhecido, para conhecer a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor. Às vezes, como cortesão, às vezes, ele sorriu com tristeza. Às vezes, até mesmo como mendigo. Sylvie olhou para ele ainda incapaz de processar a magnitude de seu engano. Vendo seu silêncio chocado, seu sorriso desapareceu. Eu sou capaz de ler os meus desde que nasci, ele continuou, sua voz suavizando ainda mais. É uma habilidade isoladora, como você aprendeu. Eu sempre soube muito bem que se as pessoas eram gentis comigo, era porque queriam algo ou porque eu era seu príncipe, depois seu rei. Elas me amavam, não por mim, mas pelo que eu podia lhes dar. As palavras ressoaram dentro dela, ecoando sua própria experiência desde que ganhou a habilidade, a dúvida constante, a incapacidade de confiar. Suas mãos, aquelas mãos familiares que a tocavam com tanta ternura, alcançaram as dela. Quando você me beijou naquele dia, um mendigo que acabara de conhecer, ousei esperar que você fosse diferente. Eu queria saber se você poderia me amar sem uma coroa, sem riqueza, sem status. Se você poderia me amar apenas como um homem. A magnitude total de seu engano atingiu Sylvie. Meses de mentiras deliberadas, testes calculados. Sem pensar conscientemente, impulsionada pelo choque e pela traição, ela levantou a mão e lhe deu um forte tapa. A cabeça de Reeve se virou para o lado com a força do golpe, mas quando ele se virou para ela, estava sorrindo com tristeza. Eu mereci isso, ele admitiu. Ela lhe deu outro tapa, com lágrimas ardendo em seus olhos. Ele aceitou o segundo golpe sem protestar, mas segurou seu pulso gentilmente
antes que ela pudesse pensar em dar um terceiro. Você também estava me testando, Sylvie, ele disse baixinho. Você sabe como é ouvir os pensamentos dos outros, todos os impulsos sombrios e egoístas que cruzam até mesmo as mentes mais gentis. Como é raro ouvir amor genuíno e altruísta. A verdade de suas palavras a atingiu profundamente. Eles tinham sido espelhos um do outro, ambos dotados ou amaldiçoados, com a mesma habilidade, ambos desesperados para encontrar alguém que os amasse verdadeiramente, não pelo que possuíam. Não consigo ler sua mente, disse ele, passando o polegar suavemente sobre o pulso dela. Você é a única pessoa cujos pensamentos permanecem ocultos para mim. Acredito que seja porque você foi destinada a ser minha. Assim como não consigo ler seus pensamentos, você não consegue ler os meus. Lágrimas escorreram por suas bochechas quando todo o peso de sua solidão compartilhada, suas jornadas paralelas, se abateu sobre ela. Todo esse tempo, eles haviam se testado, afastando-se um do outro por medo. Quando o que ambos realmente queriam era se aproximar, Reeve se ajoelhou diante dela novamente, sem se importar com a corte que os observava, com sua dignidade real. Você pode me perdoar, Sylvie? Ele perguntou, sua voz quebrando levemente. Você pode confiar em mim novamente? Você será minha rainha? Não por causa da minha coroa, mas porque fomos feitos um para o outro. Ela olhou para ele. Este rei poderoso ajoelhado diante dela, seus olhos refletindo a mesma vulnerabilidade, a mesma esperança que ela sentia em seu próprio coração. Sim, ela sussurrou, sua voz ganhando força enquanto falava. Sim, eu te perdoo. Se você me perdoar. A alegria brilhou em seu rosto, mais brilhante do que qualquer coroa. Reeve levantou-se e a puxou para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo que prometia uma vida inteira de verdade entre eles. A corte explodiu em aplausos, mas Sylvie não ouviu nada além do bater do coração de seu companheiro contra o seu e do silêncio doce e perfeito de seus pensamentos. Um silêncio que significava que ela teria que confiar no amor dele, ele no dela a partir de agora, da maneira que sempre deveria ter sido. Muito obrigada por ouvir minha nova história. Espero que tenham gostado. Não hesitem em deixar um comentário. Adoro ouvir suas opiniões. E se quiserem ainda mais conteúdo, podem se juntar a mim no Patreon, onde compartilho posts de blog, material bônus e até histórias exclusivas. Seu apoio lá me ajuda a continuar criando e adoraria vê-los lá também. Até a próxima história.